Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa catequético através aqui deste veículo de comunicação, convidando você a nos acompanhar sempre, porque fazemos uma caminhada agora refletindo os documentos do concílio, chamados cadernos do concílio. Eu estou falando sobre o 4º caderno do concílio. A gente sabe que o Concílio Vaticano II foi um momento assim muito forte na vida da nossa igreja. Ele foi convocado pelo Papa João XXIII, começou o concílio, o Papa ficou doente, morreu. Depois escolheram o Papa Paulo VI, que deu continuidade aos trabalhos ali do concílio. Então é importante a gente ter essa visão clara da caminhada da nossa igreja. E no ano que vem, em 2025, completando 60 anos dessa história que vem depois do concílio, a igreja está tentando voltar a pensar sobre o concílio, porque muita coisa ainda não foi colocada em prática. Nós estamos agora até falando sobre o duplo porto dos autores, porque o autor deste caderno faz uma comparação da igreja ou do concílio com a palavra eclesia, a palavra igreja. E aí fala de um porto maior, um porto menor, mas tudo isso dentro de um contexto de carisma profético. A igreja tem um carisma próprio de anunciar a palavra. E é uma profecia. A gente fala que profeta é aquele que fala o que adivinha as coisas. Não é, na verdade, não é isso. O profeta é aquele que anuncia em nome de outro. Então, todos os profetas do Antigo Testamento tiveram esse carisma de anunciar a palavra em nome de Deus. Agora, é inseparável a palavra escrita da palavra falada, porque ambas são inspiradas. Quer dizer, a palavra está lá na Bíblia, mas quem fala dessa palavra com abertura ao Espírito Santo também está recebendo essa força de inspiração. A profecia é falar em nome de Deus em meio aos ventos fortes. É uma alusão, então, à eclesia, esse grande navio que caminha. Quer dizer, um navio onde as pessoas ali dentro vão lendo a Bíblia, vão entendendo os fortes ventos que vão acontecendo. É como hoje, a gente lê a Bíblia para enfrentar os ventos de hoje, as turbulências que acontecem na cultura moderna, coisas que vêm contra a palavra de Deus, contra os mandamentos, contra o anúncio que a gente faz. Quer dizer, essa é a cultura moderna. Por isso que a igreja precisou de passar por que nós chamamos de adornamento. Ela é como um filtro. Ela o quê? A Bíblia é como um filtro ou então a igreja como faz também um filtro entre a palavra de Deus e a palavra humana. Talvez pudéssemos dizer aqui que a inspiração nos ajuda a entender essas duas realidades. Nós temos a palavra de Deus, mas também nós temos a palavra humana. Por isso que a Bíblia tem a inspiração e os hagiógrafos, quem escreveu a Bíblia, praticamente usou das suas realidades humanas. Quem fala e escreve como profeta é considerado como tendo carisma. Carisma é dom de Deus. E muitos tiveram esse carisma e muitos têm o carisma de Deus hoje. Na manifestação do carisma, há o que nós chamamos de bem comum e aquilo que é de utilidade para todos. A Bíblia, por exemplo, ela é útil para tudo. Basta a gente saber entender as palavras. Só que a Bíblia, quando mal interpretada, ela pode nos levar para caminhos também errados. Às vezes eu posso até provar que Deus não existe pela Bíblia. De que forma? Você pegando um texto fora do contexto. Lá no Salmo mesmo a gente encontra, Salmo 13, por exemplo. Lá diz assim, o insensato diz, Deus não existe. Se você pegar só a palavra, só a expressão Deus não existe, você está provando pela Bíblia que Deus não existe, mas você tem que pegar o contexto. Por isso que é uma palavra humana inspirada, e a gente tem que entender como colocar em prática aquilo que é inspirado por Deus e pelo Espírito Santo nos dias de hoje. Então, na manifestação do carisma, não há bem comum
e utilidade para todos se não for aberto ao Espírito Santo. Então, o agiógrafo, aquele que escreveu a Bíblia, ele age em relação à analogia da fé. Quer dizer, nós temos uma fé. Se você pegar na sua Bíblia, aí na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 6, você vai entender o que é essa analogia da fé. Ela lança mão da linguagem e do mundo de pensar durante o seu tempo. O que o mundo pensa hoje sobre Deus. E a palavra de Deus nos leva justamente a isso. Agora, no porto infinito do autor, o que é isto? Existe unidade em todos os escritos bíblicos nos tempos dos dois testamentos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E a eclesia, quer dizer, a igreja, nela estão interligados, por exemplo, a aliança, o Messias, a fidelidade, a descendência, fidelidade à descendência, a Abraão, o culto, o templo, o sacerdócio e a profecia. Tudo isso fazendo parte desse contexto da riqueza da Bíblia. O que faz acontecer a unidade dos testamentos é o Espírito, pois o Novo Testamento, diz Santo Agostinho, está escondido no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento revela o Novo Testamento. Então há uma unidade de palavras, há unidade palavra e povo, porque sem o povo não há escritura. E eu fico por aqui, vou continuar no próximo programa, e é bom você nos acompanhar para ir entendendo como o autor deste caderno, número 4, vai apresentando a palavra inspiração. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nosso abraço e até lá.